Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Hoje vamos apresentar a etapa número 22, lembrando que isso é uma série chamada Os 50 Passos para a realização de um ecocardiograma de excelência. A etapa número 22 vai falar sobre a avaliação das dimensões da câmara ventricular direita. Antes de observarmos a técnica de avaliação dessas dimensões, é importante lembrar que nós precisamos encontrar o momento correto da avaliação do diâmetro diastólico. Utilizando o eletrocardiograma, é importante lembrar que a fase final da diástole é observada com o pico do QRS e a fase final da sístole logo após o pico da onda T. Então nós vamos utilizar para a medida diastólica do VD o pico do QRS. Vejam a primeira imagem à esquerda, a presença de um corte apical 4 câmaras, onde nós podemos medir o VD em duas posições. A primeira posição próximo ao anel valvar tricúspide e a segunda posição próximo da banda moderadora. Essa região próximo ao anel valvar tricúspide nós vamos chamar de dimensão do VD1. E aquela região próxima à banda moderadora do ventrículo direito nós vamos chamar dimensão do VD2. Vejam que a dimensão do VD nessas posições, quando medida próxima da válvula tricúspide, ela tem uma variação para a normalidade entre 25 e 41 milímetros. Quando nós utilizamos a região 2, próxima à banda moderadora, o diâmetro varia entre 19 e 35 milímetros. Vejam agora no centro do slide o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas. Nós sabemos que nessa região nós também conseguimos estudar o ventrículo direito, porém, a região que é visualizada nesse corte é o trato de saída do ventrículo direito, também chamado por alguns como trato de saída do VD proximal. Lembrem que nessa região, quando nós medimos o VD nesse ponto, a variação do normal é entre 20 e 30 milímetros. Vejam agora na outra imagem à direita, a presença de um corte parasternal transversal a nível dos vasos da base. Reparem no centro a aorta e à esquerda da aorta a presença da artéria pulmonar. Reparem que quando nós identificamos esse corte, a gente vai visualizar no centro da tela o chamado trato de saída do VD proximal e aquela medida próxima à válvula pulmonar nós chamamos trato de saída do VD distal. Essas medidas são diferentes. Vejam que o trato de saída do VD, medido na sua região proximal, varia de 21 a 35 milímetros. E quando o trato de saída do ventrículo direito distal vai variar de 17 a 27 milímetros. Por que essa variação? Por que pontos diferentes de análise? Porque nós sabemos que o apical 4 câmaras, ele é um corte que não é capaz de estudar todo o ventrículo direito. Nós sabemos que o ventrículo direito, ele tem uma posição, ele tem uma geometria diferente do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, quando você faz as suas formas apicais, eu já consigo identificar todo o ventrículo esquerdo. Ele tem uma geometria diferente. O ventrículo direito não. Num plano eu tenho a válvula tricúspide, no outro plano eu tenho a válvula pulmonar. Então eu preciso estudar esse VD em posições, em visualizações diferentes. Por isso que hoje, durante o ecocardiograma, você não é capaz de identificar o ventrículo direito na sua função utilizando a fração de ejeção. O ecocardiograma não consegue avaliar a fração de ejeção do ventrículo direito.
Por quê? Porque ele não consegue planimetrar o ventrículo direito como a gente faz no ventrículo esquerdo, utilizando a técnica de Simpson, porque existem regiões que estão em outros planos. Por isso que quando nós avaliamos a função sistólica do VD, a gente não avalia através de volumes sistólico e volume diastólico. A gente faz o que chamamos de FAQ percentual. Nós avaliamos a área em diástole e a área em sístole e aí inferimos o comportamento do ventrículo direito. Terá uma etapa onde vamos falar sobre o FAQ percentual. O que eu quero é que a gente tenha bastante cuidado na hora de avaliar as dimensões do VD, porque elas não devem ser feitas somente no apical 4 câmaras. Sempre que possível, faça o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas e faça também o corte parasternal transversal a nível dos vasos da base, porque nesse corte nós conseguimos avaliar tanto o trato de saída proximal quanto o trato de saída distal. Ok? Então, mais atenção agora para estudar o ventrículo direito nas suas regiões proximais e distais, lembrando sempre que no apical 4 câmaras nós podemos medir próxima à válvula tricúspide e também podemos medir próxima à banda moderadora. Ok, meu amigo? Um grande abraço.